Em qualquer conflito, existe sempre um momento em que tudo parece prestes a explodir. O tom de voz sobe, o coração dispara, sua mente começa a buscar respostas rápidas. E é exatamente aí que a maioria das pessoas perde o controle. Mas existe um tipo raro de pessoa que faz o oposto. Enquanto todos queimam por dentro, ela permanece fria. Enquanto o caos tenta arrastá-la, ela não se move. E isso não é sorte. É técnica, é psicologia prática, é domínio interno. Este vídeo é sobre isso. Como manter a calma quando tudo ao seu redor tenta te puxar para a tempestade. Como não ser manipulado pela raiva dos outros, pelos ataques inesperados, pelos gatilhos emocionais que surgem em conflitos no trabalho, nos relacionamentos, na família ou dentro da sua própria cabeça. Você pode estar passando exatamente por isso agora. Alguém tentando te provocar, te desestabilizar ou te levar para um confronto onde você perde antes mesmo de perceber. Aqui eu vou te mostrar o que as pessoas mais conscientes e emocionalmente fortes fazem para não se deixar arrastar. Princípios que vêm de guerreiros, de psicologia moderna, de treinamentos mentais usados até por negociadores profissionais. Este vídeo não é sobre evitar conflitos, é sobre dominar sua mente a ponto de nenhum conflito dominar você. Se você aprender isso, você muda não apenas a discussão, mas toda a forma como você se posiciona no mundo. A verdade é simples e brutal. Você não perde a calma por causa do outro. Você perde por causa da falta de controle sobre si mesmo. A maioria das pessoas acredita que um conflito começa quando alguém levanta a voz ou faz uma provocação. Mas o confronto real começa antes disso, dentro do seu corpo. Quando alguém te ataca verbalmente, seu sistema nervoso reage como se você estivesse sendo caçado. Seu coração acelera, sua mandíbula trava, sua respiração fica curta. E sem perceber, você já está lutando duas batalhas ao mesmo tempo, a externa e a interna. É justamente aqui que 90% das pessoas caem. Elas tentam responder ao outro enquanto ainda estão tentando sobreviver ao que sentem. E quando isso acontece, uma coisa é garantida: elas vão perder o controle. Manter a calma não é sobre ser frio ou forte. É sobre não permitir que seu corpo decida por você. Porque quando o corpo assume, a mente se torna refém. Os grandes estrategistas, mestres em negociações, guerreiros e líderes não vencem porque são mais inteligentes que os outros. Eles vencem porque entendem que o primeiro inimigo sempre é o próprio impulso. E se você não domina essa fase inicial, esse primeiro impacto emocional, você entra no conflito já derrotado. Neste vídeo, você vai aprender exatamente como desmontar esse mecanismo interno. Como impedir que a emoção te domine antes que o problema comece. E como transformar esse momento, o mais crítico, na sua maior vantagem psicológica. O primeiro erro que destrói sua calma é simples. Você se identifica com a emoção. Quando alguém te provoca, você não pensa, estou sentindo raiva. Você pensa, eu sou a raiva. E é exatamente nesse ponto que você perde o controle. Porque se transforma na própria tempestade que deveria apenas observar. Distância emocional não é frieza, é lucidez. É a capacidade de criar um espaço interno entre o que você sente e o que você faz. É como assistir um incêndio sem se jogar dentro das chamas. Pessoas emocionalmente fortes fazem isso o tempo todo. Elas sentem tudo, mas não se tornam nada. Elas observam a emoção como quem observa uma nuvem pesada passando pelo céu. Presente, intensa, mas passageira. Esse distanciamento é o que te protege da manipulação emocional. Porque todo conflito tem um objetivo oculto: te fazer reagir impulsivamente, te puxar para um jogo que você não escolheu jogar. Quem tenta te provocar quer uma coisa: te tirar do centro. E a distância emocional é o antídoto perfeito. Como aplicar isso na prática? Simples, direto e poderoso. Quando a emoção subir, raiva, irritação, frustração, não tente lutar contra ela. Apenas diga mentalmente: eu estou percebendo que estou com raiva. Essa frase parece pequena, mas ela cria exatamente o espaço que você precisa. Ela separa você da emoção. Ela devolve o controle para suas mãos. É aqui que a magia acontece. Quando você observa sua emoção, ela deixa de comandar suas ações. Quando você reconhece o impacto interno, a tempestade começa a perder força. E quando a emoção perde força, o conflito perde poder.
Distância emocional não é fuga, é estratégia. É a habilidade de não entrar no campo de batalha enquanto ainda está ferido internamente. É dominar o terreno mais importante de todos, o seu próprio estado mental. Esse é o primeiro pilar da calma absoluta. A maioria das pessoas entra num confronto às cegas, reage no improviso, se surpreende com o tom, com as palavras, com a agressividade. E quando você se surpreende, você perde. Pessoas que mantêm a calma em qualquer conflito não esperam o caos surgir. Elas o antecipam. Elas percebem os padrões, leem o ambiente, sentem a energia emocional antes mesmo de alguém abrir a boca. Isso não é misticismo, é psicologia prática. Todo ser humano reage de formas previsíveis quando está sob pressão. Alguém impaciente acelera o discurso. Alguém inseguro ataca primeiro. Alguém magoado usa sarcasmo. Alguém acuado muda o tom da voz. Esses sinais estão sempre lá. A maioria ignora. Os lúcidos observam. E sabe o que acontece quando você prevê o que vem pela frente? Você elimina a surpresa emocional, a arma mais perigosa em qualquer confronto. Quando nada te pega de surpresa, seu corpo não entra em estado de pânico, sua mente não trava e você continua no controle. Como treinar isso? Antes de entrar em qualquer conversa difícil, faça 3 perguntas simples. Qual é o estado emocional provável dessa pessoa? O que ela realmente quer com essa conversa? Quais são as 3 reações mais prováveis que ela pode ter? Essas perguntas funcionam como um mapa. Quando você sabe o terreno, você não pisa em armadilhas. Você sabe onde pisar, o que esperar e como responder. E algo acontece quando você cria consciência antecipatória. Você chega no conflito calmo, como quem já sabe o final do filme. Os negociadores mais avançados do mundo, inclusive especialistas do FBI, usam exatamente essa técnica. Eles nunca entram em uma conversa sem prever possíveis comportamentos. E é por isso que eles permanecem serenos enquanto tudo ao redor está implodindo. Quando você antecipa emoções, você domina a sua. E dominar a sua emoção é o começo da verdadeira vitória. Antes de qualquer pessoa perder o controle, o corpo dela perde primeiro. É sempre assim. A respiração acelera, o peito aperta, os pensamentos se embaralham. E quando você percebe, já está reagindo no impulso, dizendo coisas que não queria dizer, fazendo movimentos que não queria fazer. A respiração é a primeira coisa que um conflito tenta roubar de você. E exatamente por isso, é a primeira coisa que você deve recuperar. Pessoas que permanecem calmas em meio ao caos não são feitas de gelo. Elas apenas aprenderam a usar a respiração como arma psicológica. Entenderam que controlar o ritmo do ar é controlar o ritmo da mente. Existe uma regra simples. Quando a respiração se desorganiza, a mente se desorganiza. Quando a respiração se centra, tudo se alinha. Musashi sabia disso. Mestres em artes marciais sabem disso. Terapeutas sabem disso. E a neurociência moderna comprova. Uma única respiração profunda ativa o sistema responsável por acalmar o corpo e restaurar o equilíbrio. A técnica é simples, mas devastadoramente poderosa. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Segure por 1 segundo. Expire pela boca por 6 segundos. Esse pequeno desequilíbrio, expirar mais do que inspirar, é o que força seu corpo a sair do modo ataque e voltar ao estado de controle. Faça isso uma única vez antes de responder alguém, e você notará seu corpo desacelerando, sua mente clareando e sua voz voltando ao tom certo. Faça isso 2 ou 3 vezes, e o conflito perde poder sobre você. Respirar assim é como apertar um botão interno de reset. É um lembrete silencioso de que, por mais alto que alguém grite, a sua calma é sempre uma escolha. A respiração estratégica não é só uma técnica, é um escudo. É a linha que separa sua reação impulsiva da sua resposta consciente. Existe um motivo simples pelo qual as pessoas se perdem em qualquer conflito. Elas entram para vencer, mas nem sabem o que estão tentando vencer. Elas discutem por impulso, reagem por instinto, atacam por ego. E quando percebem, já estão lutando uma guerra que nem fazia sentido. Pessoas calmas fazem exatamente o oposto. Elas nunca entram em um conflito sem um propósito claro. Elas sabem o que querem antes de abrir a boca. E quando você sabe o que quer, nenhuma provocação te desvia. Ego reage. Propósito decide. Em uma discussão, você pode querer resolver um problema,
proteger sua paz, estabelecer um limite, esclarecer algo, encerrar um ciclo, ou simplesmente entender o outro. Mas se você não define isso antes, sua mente vai lutar para defender a própria vaidade, e é assim que a calma se perde. E a técnica é direta, e quase ninguém usa. Antes de falar qualquer coisa, pergunte a si mesmo: qual é o meu objetivo real aqui? Uma frase simples, direta, que funcione como âncora emocional. Quando o conflito começar a te puxar, volte mentalmente ao seu propósito. Essa repetição é o que impede sua mente de ser arrastada pela tempestade emocional. O propósito funciona como um farol. Enquanto o outro se afoga em impulsos, você segue firme na direção certa. E é isso que dá poder aos calmos. Eles não precisam vencer o outro. Eles precisam vencer a si mesmos. Quem discute pelo ego sempre perde. Quem discute pelo propósito sempre vence, mesmo quando decide não lutar. Essa é a diferença entre reagir e dominar, entre explodir e conduzir, entre perder a vida em discussões inúteis e manter o controle interno intacto. No fim, manter a calma em um conflito não é sobre parecer forte. É sobre ser forte. É sobre controlar aquilo que a maioria das pessoas nem percebe que controla elas mesmas. O impulso, o medo, a raiva, a necessidade desesperada de ter razão. A pessoa mais perigosa em qualquer confronto não é a que grita. É a que não precisa gritar. Não é a que ameaça. É a que observa. Não é a que reage. É a que escolhe quando agir. Distância emocional, consciência antecipatória, respiração estratégica e ação com propósito. Esses 4 pilares formam um sistema silencioso que transforma qualquer pessoa comum em alguém difícil de ser abalado, difícil de ser manipulado, difícil de ser arrastado para o caos. Quando você aplica esses princípios, algo curioso acontece. Os conflitos ao seu redor começam a desaparecer. Não porque o mundo ficou mais calmo, mas porque você deixou de ser parte da tempestade. A verdadeira força não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. E quando você alcança esse ponto, você percebe que a maioria das batalhas nunca precisavam ter existido. Agora me diga, qual desses princípios você mais precisa aplicar hoje? A distância emocional? A respiração estratégica? Ou a capacidade de manter um propósito claro em meio ao caos? Comenta aí. Sua resposta pode ser o primeiro passo para uma vida emocionalmente inabalável. E se você quer continuar aprendendo técnicas profundas como essas, do tipo que moldam a mente, a presença e a força interior, você sabe exatamente onde encontrar o próximo passo. A jornada é sempre para dentro, e só começa quando você decide assumir o controle.